Abre nossas Bíblias em Filipenses, irmãos. Filipenses, não, perdão, irmãos, Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1, irmãos. Hoje nós participaremos da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus. Né, irmãos? Participaremos do corpo e do sangue de Jesus. E assim nós anunciamos a morte dele até que ele venha. E ele vai vir, irmãos. E ele não tarda. Aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1. A palavra nos diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós servíamos ao príncipe deste mundo, andávamos segundo o curso do mundo, e quem nos resgatou disso daí, né, irmãos? Quem nos deu vida foi Jesus. Então, quem derramou o sangue por nós foi Jesus. Quem deu a vida, quem pagou o preço pelas nossas transgressões foi Jesus. E hoje nós tratamos com quem, irmãos? Com quem que nós tratamos nossa vida? Com quem que nós acertamos as contas, irmãos? É com Jesus. É com Jesus, irmãos. Então, Jesus, ele é o centro, né, irmãos? Jesus, ele é o poder que nos mantém. É Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. De que forma que nós andávamos? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então essa é a condição, irmãos, de cada um de nós. É a condição de todos aqueles que não têm a Jesus. Então, a aparência, muitas vezes, da pessoa é boa, mas ela anda segundo os próprios desejos, as próprias vontades. Ela faz a vontade do príncipe desse século, da ira. Irmãos, ela anda segundo a vontade da carne, dos pensamentos. Imagine como que essa pessoa anda, irmãos. É possível a pessoa ter uma vida digna andando desse jeito, irmãos? Segundo o padrão de Jesus? Lógico que não. É possível ela ter uma vida digna segundo o padrão do mundo. Segundo o padrão do mundo, sim, mas segundo o padrão de Jesus, é impossível a pessoa ter uma vida digna. Mas aí Jesus, ele veio para mudar essa realidade, irmãos, em nós. E aí, a cada dia que passa, nós vamos analisando nossas vidas, vamos analisando o que está errado e vamos consertando. E quando isso não acontece, irmãos? Quando não acontece, o que vem sobre nossas vidas? A maldição? Vem a condenação? Não, mas vem a exortação. Mas vem a correção sobre nossas vidas. E é bem isso, né, irmãos? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que cada um de nós devemos abraçar com todas as forças: a correção, a exortação. Por quê, irmãos? Porque é isso que vai nos manter no caminho da verdade. Porque do contrário, é o curso do mundo. Do contrário, longe de Jesus, é perto do príncipe deste mundo. É perto do Deus desse século. E aí diz aqui, ó, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, aonde, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Ele nos fez assentar. O que é assentar, irmãos? É estar, é morar, é permanecer. Onde que nós permanecemos? É nos lugares celestiais. E aí eu pergunto para os irmãos, onde que é a batalha, irmãos? A nossa guerra, a guerra em nós é aonde? O diabo, ele guerreia onde? Lá em Efésios 6, a palavra fala, vamos lá, irmãos, depois nós voltamos aqui. Efésios capítulo 6. Versículo 12, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, quer dizer, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Então, o diabo, o maligno, o príncipe deste mundo, os principados, potestades, eles sabem, irmãos, onde nós estamos assentados. Ele sabe onde o Espírito Santo vai nos ajudar, onde que vai transformar nossas vidas, vai gerar em nós novas criaturas, onde nós estamos assentados. E aí ele vai operar onde? É lá.
É ali que ele busca, irmãos, ele busca tragar cada um de nós. É ali que ele busca fazer com que nós caiamos da graça, do poder de Deus. Então, vamos voltar lá, Efésios 2, né, onde nós estávamos. Versículo 6, né? Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, quer dizer, é pelo favor imerecido. Por meio do que, irmãos? Da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da fé, irmãos. A fé começa por Jesus e termina também em Jesus. E aí, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então ninguém vai poder se justificar pelas obras. Ninguém vai poder dizer, olha, eu estou justificado porque eu sou bom. Eu estou justificado porque eu não erro. Eu estou justificado porque eu faço isso, faço aquilo outro. Não, é pela graça, irmãos. É pela graça, é pelo poder de Deus. Então, durante toda a nossa caminhada, por melhor que nós sejamos, nós vamos ter que entender. Eu estou de pé porque Jesus me sustenta. Eu recebo socorro e esse socorro vem de Jesus. Eu estou caminhando, estou no caminho da verdade porque Jesus me apresentou esse caminho. Ele é o caminho. Eu tenho a graça derramada sobre a minha vida porque Ele me deu essa graça. Eu tenho uma paz e essa paz que me deu foi Jesus. Então vocês vejam que o nosso trato é com Jesus. O nosso relacionamento é primeiramente com Jesus. Não tem outro, irmãos. Não tem outro que pode nos ajudar. Não tem outro que pode nos socorrer. Não tem outro que possa ouvir as nossas orações. Não tem. Então Jesus ele estabelece nesse mundo a sua igreja. E a igreja ela é composta de irmãos. Os irmãos formam a igreja de Cristo. E nós lutamos juntos, padecemos juntos. E nós seguimos juntos na caminhada. Só que a nossa oração é a Jesus. Quando nós participamos da ceia, é o sangue, o corpo de Cristo, irmãos, que nós participamos. Então, toda a honra, toda a glória é a Ele. É a Ele, não tem outro. Não tem quem pode nos socorrer, não tem quem pode nos ajudar sem Jesus. Então, Jesus ele tem que estar envolvido em nossas vidas, em tudo, né, irmãos? Então, aí diz aqui, ó, versículo 10, né, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós andamos nas boas obras. Quem que fez essas boas obras? Jesus. Então, Ele prepara essas boas obras para quê? Para nós andarmos nelas. Porque se nós andarmos em boas obras, irmãos, nós vamos ter uma vida. E se nós começarmos a andar em más obras? Vamos ter que ser corrigidos, vamos ter que ser exortados, vamos ter que ser animados a acertar a nossa vida. Isso aí sempre foi assim e sempre vai ser assim. Não tem outra forma. Aqui mais à frente, Efésios mesmo, capítulo 4. Efésios capítulo 4. O versículo 1, irmãos, olha o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 1. Aqui é a unidade da fé. A palavra fala lá em Romanos capítulo 5, nós somos justificados pela fé, né, irmãos? E assim nós temos paz com Deus. E aí diz aqui, ó, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, de que forma, irmãos? Em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aí as pessoas pegam esses versículos aqui e falam, pô, mas só tem um Deus, só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe uma fé verdadeira, né, irmãos? Só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de salvação, só existe um Espírito Santo, que é verdadeiro, porque se você for no Antigo Testamento, tem um Espírito Santo lá também, que não é santo coisa nenhuma. Se você for olhar, a palavra fala do Deus desse século. Né? Lá em 2 Coríntios capítulo 4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, esse século tem um Deus. Como que a palavra fala que só tem um Deus? É só um Deus verdadeiro. É uma só fé verdadeira, porque antes de Jesus vir, e ele é o autor e consumador da fé, já existia fé. Nós temos a fé de Abraão, temos a fé dos homens do Antigo Testamento. Eram homens de fé, mas não era uma fé para salvação.
Não era uma fé para libertação, mas é a fé que eles tinham e eles se firmaram nela e pronto, acabou. Né, irmãos? E está escrito. Mas Jesus é o autor da fé. Então a fé ela começa em Cristo. Então, verdadeiro só tem um corpo, irmãos. Um corpo que é verdadeiro. Mas se você olhar para o mundo é um aprisco. O mundo é um corpo também. As pessoas elas estão unidas no mundo, elas seguem unidas num curso. Mas é um corpo de Cristo. Só tem um mesmo, né? Versículo 5, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Então quer dizer, só tem um batismo. Irmão, só um batismo verdadeiro. Só um batismo que é de acordo com o que Jesus ensinou. Mas existe muitos batismos por aí. Tinham aqueles que se batizavam pelos mortos. Tem o batismo na consciência. Tem batismo, irmãos, batismo. Mas e aí? Aqui está falando que só tem um batismo. É o batismo que Jesus ensinou. É como ele disse que tinha que ser. É o verdadeiro. E aí diz também, ó. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, a graça, ela é derramada em nossas vidas, irmãos, de acordo com a necessidade de cada um. É como Jesus, ele entende que tem que ser, irmãos. Então, mais graça, menos graça, mas a verdade é que a graça está derramada sobre todos. Só que, irmãos, tem aquele, quando você se converte a Cristo, quando você se converte, é derramada uma graça tão grande sobre a pessoa que acabou de se converter. Por quê, irmãos? Porque ela tem que suportar muitas coisas. Então a graça é derramada. E aí vai passando o tempo, aí as lutas parece que aumentam, não é isso, irmãos? Mas não é que a luta aumenta, é que a graça diminui um pouco, para você poder crescer, para você poder desenvolver, para você adquirir mais entendimento, para você buscar mais, para você se fortalecer. E aí, como Jesus, ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, vai passando o tempo, a pessoa ela vai conseguindo conviver com as fraquezas. E as fraquezas ajudam ela a crescer. Quando a pessoa, o novo convertido ele não sabe lidar com as fraquezas. Então, a graça é derramada abundantemente. Né? Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, ele subiu, que é senão também, antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos. Então todo dom que ele derrama sobre a vida dos homens, para que é, irmãos? É para aperfeiçoamento dos santos, é para a edificação da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina. O que é isso, irmãos? O que é isso? Todo vento de doutrina. Então imagina que existe muitas doutrinas por aí, irmãos, muitas doutrinas, e aí vem por exemplo, vem um vento e traz todas essas doutrinas e você vai catando tudo que aparece pela frente, irmãos. Toda doutrina que te atinge, você toma posse. As pessoas são assim, irmãos? As pessoas tomam posse de tudo. Se a pessoa está enferma, não importa de onde vem a cura, ela quer cura. Não importa de onde vem a bênção, o importante é que eu receba a bênção, não é assim, irmãos? Eu já ouvi muito isso. Não importa de onde vem a bênção, o importante é que eu recebi a bênção. Irmãos, o que é isso? Se a bênção vem do diabo, então, tá certo? Porque muitas vezes o diabo faz as coisas com forma de bênção, irmãos. Parece que é uma maravilha que ele faz. E ele não faz nada maravilhoso. Ele faz tudo para derrubar mesmo. Ele faz tudo para a pessoa ficar confusa, para a pessoa se afastar de Jesus. É como diz o outro, né? Ele não dá ponto sem nó, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 14, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, cada um de nós somos uma parte. Cada um de nós, irmãos, somos um membro desse corpo. Então, tudo que vem de Jesus, tudo que vem de Deus, irmãos, os dons espirituais, tudo que ele faz em nossas vidas, para que é? É para o aumento do corpo, é para o fortalecimento do corpo, para que o amor dele, irmãos, esteja derramado em nossas vidas, para que a gente possa seguir junto no mesmo entendimento, numa mesma fé, numa mesma doutrina, seguir adiante numa mesma esperança.
Então, não podemos nos conformar em ser meninos, porque o menino ele é inconstante, irmãos. O menino ele recebe tudo que é doutrina, ele recebe tudo que é entendimento. O diabo lança uma seta e ele abraça. Por quê? Porque é menino. Então nós temos que crescer a cada dia e entendermos, buscar entender como que o diabo trabalha, como que o diabo opera, o que ele quer de nós, irmãos. Nós temos que entender isso daí. Nós não podemos pensarmos que nós estamos longe das vistas do maligno. Nós não estamos longe da vista do maligno. Quando você declara, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, ali o diabo já entendeu que você não quer estar nas mãos dele. E ali ele vai declarar, você declarou uma guerra contra ele. Isso aí é certo, irmãos. Isso aí é para cada um de nós. Então, quando as coisas acontecem, a primeira coisa que tem que pensar, tem o dedo do maligno aí, não é, irmãos? Tem o dedo do maligno aí. O que nós temos que fazer? Estar vigilantes. Quando eu não consigo enxergar isso aí, o outro membro do corpo vai enxergar isso daí. E esse outro membro vai ter que me alertar, irmãos. Vai ter que me ajudar. Porque os dons é para isso. Aquilo que Jesus ele derrama sobre nossas vidas é para que a gente possa crescer. É para o aumento do corpo. Para o aumento do corpo de que forma, irmãos? Para a sua edificação em amor. Então essa é a mensagem, né, irmãos? Que Jesus ele passa para nós através desses versículos aqui. Vamos lá em Hebreus, irmãos? Hebreus capítulo 12. Era, irmãs? Fervorosa lá, né? Continue aprendendo de Jesus, que é a melhor coisa, viu, irmãos? Porque na hora da luta, esse auê todo aí não vai ajudar em nada, viu? Na hora da luta, o que vai valer mesmo é o entendimento que as irmãs têm, o Espírito Santo na vida de vocês, e vocês saberem como que Jesus ele vai operar na vida de vocês e como que o diabo ele também vai investir contra a vida de vocês. Isso é importante, irmãos. Porque esse auê todo aí não vence luta, não. Nossa batalha é espiritual, irmãos. É espiritual. Aí diz aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, quando fala uma tão grande nuvem de testemunhas, é tudo que você possa imaginar. Nessa nuvem de testemunhas está os irmãos, está as pessoas do mundo, estão os demônios, os anjos caídos todos, os anjos do Pai, está o Espírito Santo, está Jesus. Então, são muitas testemunhas que estão olhando, enxergando a nossa vida, a nossa firmeza, a nossa dedicação, está enxergando o nosso comportamento. O Espírito Santo, ele penetra no mais profundo de nós, irmãos, e ele consegue entender qual é a nossa intenção. E ele sabe, e Jesus ele sabe também qual é a intenção do Espírito. Por isso que a palavra fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito Santo ele sabe para onde a salvação de Jesus nos leva. E ele sabe também, irmãos, o que se passa conosco. Então ele sabe tudo. Então ele pode perfeitamente interceder por mim, pode interceder pelos irmãos, porque ele nos conhece. Eu não conheço os irmãos profundamente. Os irmãos não me conhecem. Mas o Espírito Santo nos conhece. Então, nós somos falhos, nós muitas vezes erramos, mas Jesus não erra, o Espírito Santo não erra. Por isso que o nosso negócio é com Ele. O negócio de Jesus aqui era com quem, irmãos? Pelo gozo que estava proposto, Ele suportou a cruz, Ele desprezou a afronta. Com quem que Jesus acertava as contas, irmãos? Com o Pai. Então, Jesus, ele andava com os discípulos, mas ele disse para os discípulos, né? Ele falou assim, vocês estiveram comigo todo o tempo que eu estive aqui. Então Jesus reconhece que os discípulos foi de grande valia para ele. Mas quando ele ia orar, o negócio dele era com o Pai. A firmeza dele era no Pai. Então o que o Pai determinou que ele fizesse, ele fez. Então quando a palavra fala, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, quer dizer, na caminhada, na sua caminhada, você faça tudo, mas olhando para quem? Para Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele é o nosso exemplo. Jesus é perfeito. Em Jesus não se vê falha. Em Jesus não se vê transgressão, porque ele não transgrediu nada. Ele não pecou em momento algum.
Então, da mesma forma que Jesus olhava para o Pai, que Jesus, ele buscava no Pai, ele sempre disse, vocês me deixarão só, falou para os discípulos, vocês me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Da mesma forma, somos nós, irmãos. Nós temos que entender que Jesus está conosco, mas tem uma condição para isso. Tem uma condição para Jesus estar conosco. Eu tenho que pertencer ao corpo dele. Eu tenho que pertencer ao corpo de Cristo. Essa é a condição para Jesus estar em todo o tempo comigo. Mas para quem que eu tenho que olhar? Para ele. Para ele. Eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é a nossa referência, irmãos. Nossa referência. Aí diz aqui, ó. Versículo 3. Vou ler de novo o versículo 2. Ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, na caminhada, para eu não enfraquecer no ânimo, eu tenho que olhar para quem? Para Jesus. Eu tenho que pensar, Jesus ele suportou tudo por quê? Porque ele tinha um gozo proposto. Qual era o gozo que ele tinha proposto, irmãos? Então, quer dizer, ele sabia que ele tinha que cumprir tudo e depois ele voltaria para o Pai. Então, esse é o gozo de Jesus. Ele veio para cumprir todas as coisas e voltar para onde ele primeiro estava. Então, ele venceu tudo. Ele desprezou a afronta, ele venceu... Irmãos, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. Pelo gozo que ele estava proposto. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é o gozo que está proposto para mim? Qual que é o gozo que está proposto para os irmãos? Não é um dia estar com ele, irmãos? A gente não tem essa esperança? O nosso negócio não é... Tudo que nós enfrentamos aqui, todas as batalhas, guerras, pelejas, as tribulações, as alegrias que nós passamos, tudo que nós vivemos aqui, não é para um dia estar com ele? É para um dia estar com ele. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte dele até que ele venha. Então a morte dele resultou em vida para mim. Então até a vinda dele, eu tenho que estar vivo na morte de Jesus. É pela morte dele que eu tenho que estar vivo. Eu não tenho que estar vivo porque o meu pai e minha mãe me gerou da semente corruptível. Eu não tenho que estar vivo porque eu tenho que sustentar a minha família, que eu tenho que manter minha família, eu tenho que auxiliar a minha família. Ah, minha esposa não pode ficar sozinha, meus filhos não podem ficar sozinhos, eu tenho que me manter vivo. Não. Eu tenho que me manter vivo é pela morte de Cristo. É pelo sacrifício que ele fez por mim, é por tudo que ele fez por mim. Eu tenho que estar de pé, eu tenho que estar vivo. E não só eu, mas também cada um dos meus irmãos. Por isso que eu tenho que estar inserido no corpo, eu tenho que estar introduzido no corpo, para quê? Para poder ajudar esses irmãos, para podermos juntos chegar nesse dia, irmãos, quando Jesus vier. E se essa confiança não estiver em nós, se essa alegria não estiver em nós, se essa esperança não estiver viva em nós, irmãos, nós vamos ser como mais um no mundo. As pessoas no mundo, elas têm esperança. As pessoas no mundo, elas têm fé. As pessoas no mundo, elas têm alegria. As pessoas no mundo, elas têm, irmãos, elas têm tudo isso. E mais um pouco ainda. Mas nada do que elas têm gera nelas novas criaturas. Nada do que elas têm vai levar elas para o céu. Nada vai levar. E nós, pelo entendimento que Jesus nos deu, nós temos a certeza, irmãos, que se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Seremos salvos. Se depois de ter feito tudo, permanecermos firmes, nós estamos salvos. Aí diz aqui, ó, versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, Jesus, ele resistiu. Jesus, ele chegou até aquele momento, irmãos. Ele foi para a cruz. Ele combateu contra o pecado, ele combateu contra o engano, ele combateu contra todas as coisas e ele venceu pelo gozo que ele estava proposto. Então ele passou pela cruz. Ele deu o sangue, derramou o sangue dele lá. Eu não derramei sangue por ninguém, irmãos. Os irmãos não derramaram sangue por ninguém. Nós não resistimos ainda até o sangue, combatendo contra o pecado. Muitas vezes nós caímos em pecado. Muitas vezes nós caímos em transgressão. Por quê? Somos falhos. Jesus não. Esse com quem nós tratamos, o nosso Senhor e Salvador, ele venceu tudo, irmãos. Ele é o nosso exemplo. Então, da mesma forma que ele deu a vida por mim, nós temos também que dar a vida, irmãos. Só que não dar a vida por ele, né, irmãos? Porque ele não precisa, mas dar a vida por quem? É pelos irmãos. Assim como ele deu a vida por mim, eu tenho que dar a vida pelos irmãos. Porque ele estabeleceu a sua igreja aqui, o seu corpo. Quando eu dou a minha vida pelos irmãos, é como se eu tivesse dado a minha vida por ele. É a mesma coisa, irmãos. Quando nós fazemos a um dos pequeninos, é como se a ele nós fizéssemos. É o que a palavra nos garante. Então nós sabemos muito bem disso. Então tudo que nós fazemos uns pelos outros, é como se estivesse fazendo diretamente a Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos, ele merece ou não merece, irmãos? Irmãos, eu não mereço. Eu não mereço que os irmãos deem a vida por mim. Eu não mereço. Os irmãos não merecem
que eu dê a minha vida pelos irmãos. Mas Jesus merece. Quando nós fazemos uns aos outros, é por Ele, irmãos. Por isso que a palavra fala que nós temos que olhar para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós enxergamos um Deus perfeito. Nós enxergamos um Deus que não errou. Nós enxergamos um Deus que perseverou até o fim. Até o fim. Nós não merecemos o sacrifício que Ele fez por nós. É o favor imerecido, é a graça dele, irmãos. A graça dele é derramada sobre nossas vidas. É o favor imerecido. Então, aí diz aqui, ó, versículo 5, ó, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. O que é isso, irmãos? Não desmaiar. Ó, não desmaia não, quando por eles você for repreendido. Irmãos, muitas vezes, você já viu aquela criança já, que você vai chamar a atenção dela? Isso acontece muito com as mães, né? Com as mães. A mãe vai bater na criança, a criança pega e já deita no chão lá e fica lá como se estivesse já agonizando ali para a mãe desistir de bater, não é isso, irmãos? Para a mãe desistir de bater. Então, com Jesus é a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes a pessoa se faz de morto, né, para não ser corrigido pelo Senhor. E não adianta, irmãos. Não adianta. Nós temos que suportar a correção. Nós temos que nos alegrar na correção. Irmãos, como que essa correção vem sobre nossas vidas? A correção ela vem de muitas formas. A correção ela vem através da palavra, ela vem através de um conselho, ela vem através de uma chamada de atenção. Isso aí é tudo, irmãos, de acordo com a palavra. É a doutrina que nós seguimos, a palavra que nós seguimos, é por ela que nós trabalhamos. Então tudo que nós fazemos é pela palavra. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? E se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos o quê, irmãos? Participantes. Sois então bastardos e não filhos. Então, nós não podemos estar sem disciplina. Por quê, irmãos? Existe uma disciplina que está sobre a igreja. Tem uma disciplina que está sobre cada um dos irmãos. E essa disciplina, esse ensino, irmãos, é o Evangelho. É o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o que rege nossas vidas. É o que rege a nossa conduta. O Novo Testamento é o que nos conduz, irmãos. Então, sempre vai ser pelo Novo Testamento. Sempre vai ser de acordo com o que o Novo Testamento concorda ou o que o Novo Testamento não concorda. Então, o meu acerto é com Jesus. E Jesus deixou o quê? A sua palavra. Ele é a própria palavra. Então, a palavra dele é o que vai operar na minha vida, é o que vai operar na vida de cada um dos irmãos. Os dons que nós recebemos vai ser de acordo com a palavra. O que estiver fora da palavra não é dom de Deus, irmãos. Ah, eu tenho o dom de adivinhar as coisas. Isso é do maligno. Porque Jesus não dá espírito de adivinhação para ninguém, irmãos. Nós temos que entender isso daí. Para que é útil um dom de adivinhação? Para que é útil? Para o crescimento do corpo, irmãos. Se nós temos o entendimento da palavra, nós temos uma palavra que nos instrui em cada área de nossas vidas, para que nós precisamos do espírito de adivinhação? Ah, eu estou vendo uma chave escrito BMW. Olha, estou vendo essa chave aí. Irmãos, isso aí não interessa nada para o Evangelho. Não interessa nada para o aumento do corpo de Cristo. Ah, eu estou vendo uma cova aberta. Estou vendo uma cova aberta. Para que serve isso daí, irmãos? Uma cova aberta? Serve de nada, irmãos. De nada. Jesus ele revela as coisas de outra maneira. São coisas espirituais, irmãos. Jesus cuida da área espiritual de nossas vidas. E as demais coisas são acrescentadas de acordo com a necessidade de cada um, aquilo que ele vê que é útil. Mas não é o foco, né, irmãos? E aí diz aqui, ó. Versículo 7, né? Ó. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, das quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes do que, irmãos? Da tua santidade. Irmãos, os nossos pais, eles corrigiam cada um de nós, como bem parecia a eles. Você vê que os pais, eles corrigem cada um de um jeito. Os pais, segundo o mundo, cada um pensa de uma forma. Ah, o meu filho tem que ser assim, o meu filho tem que ser assado. Ah, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Cada pai é de um jeito. Mas a correção que vem sobre o cristão é uma coisa só. É o Novo Testamento. É o que o Novo Testamento concorda, o que ele não concorda. Então o nosso pai é um. O meu pai é o mesmo pai de vocês.
A palavra é a mesma. Então a mesma correção que vem sobre a minha vida, vai vir sobre a vida de cada um dos irmãos. É assim que funciona. É de acordo com a palavra, não é de acordo com o que cada um acha que é certo. Ah, eu não acho isso certo. Ah, eu não acho aquilo certo. Está de acordo com a palavra acha certo? Não, a palavra não acha certo. Então pronto, acabou. E aí diz aqui, ó, versículo 11. E na verdade, toda correção ao princípio não parece ser de gozo, senão do que, irmãos? Então a correção, a princípio, né, irmãos, ela dá uma tristeza, né? Mas e depois, irmãos? Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça. Na vida de quem, irmãos? Então veja só, a necessidade de ser exercitado pela correção. Imagina aquele que fala, eu não aceito a correção. Aí ele erra depois, eu não aceito a correção. Ele é exercitado pela correção, irmãos? De forma nenhuma. Agora a pessoa que fala assim, eis-me aqui para ser corrigido. Eis-me aqui para me acertar. Eis-me aqui para seguir adiante. É uma pessoa que é exercitada pela correção. No começo, ela vai ficar triste. A palavra fala aqui que vai ter uma tristeza ali. Mas depois vai produzir nela um fruto pacífico, de justiça. Por quê? Porque ela é exercitada nisso daí. Então ela sabe que isso daí faz parte da carreira cristã, irmãos. Faz parte. Quando você errar, você vai ser corrigido. Quando você errar, você vai ser conduzido ao caminho certo. Não tem como a palavra permitir que se ande no caminho errado. Isso aí é comigo, isso é com qualquer um dos irmãos. Então a disciplina faz parte. Nós não podemos estar sem disciplina. Porque a palavra fala que todos somos feitos participantes da mesma disciplina. Então o mesmo ensinamento, para mim, é ensinamento para os irmãos e vai ser ensinamento para aqueles que hão de vir. Então nós somos conduzidos, né, irmãos, pelo Espírito Santo, por essa palavra. E aqui, irmãos, está falando do quê? De apostasia. Porque esses irmãos aqui, eles estavam apostatando da fé. Estavam apostatando da fé. Esses irmãos aqui, eles não estavam suportando correção. Esses irmãos, eles estavam caindo. E aí o autor aqui está orientando eles quanto a isso. Está falando para ele, olha, vocês são filhos, vocês não são bastardos. Se vocês são filhos, vocês têm uma doutrina sobre a vida de vocês. Se vocês têm uma doutrina sobre a vida de vocês, essa doutrina vai conduzir vocês. Vocês vão ser corrigidos muitas vezes, vocês vão estar tristes muitas vezes, mas vocês vão ter que entender que Jesus, ele corrige aquele que ele ama. Irmãos, ninguém vai querer ajudar ninguém que não ama, irmãos. Pense nisso. Se Jesus, se a palavra está me corrigindo, é porque ele me ama, é porque ele quer que eu ande no caminho certo. Isso é pronto, acabou, irmãos, não tem outra. Porque o maligno, ele quer que nós desviemos mesmo da verdade, sigamos o caminho do mundo aí, ó. O maligno quer isso. E a palavra fala aqui no versículo 12, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Antes seja o quê, irmãos? Então, os que estão manquejando, ele está se desviando, está andando por caminhos tortuosos. Se não acertar os passos, irmãos, vai se desviar inteiramente. O que é se desviar inteiramente, irmãos? É completamente, é ir mesmo para o curso do mundo mesmo. Então é isso que a palavra vem nos alertando. E essa palavra aqui, irmãos, é para aqueles que estão de pé. Porque aqueles que já se desviaram, esse aí não tem mais jeito. Esse aí vai ter que se arrepender e voltar para o caminho. E aí diz aqui, ó, versículo 13, né? Ó, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, no meio de tudo isso, brota raiz de amargura, irmãos. Raiz de amargura, que perturba aquele que tem. E contamina aqueles que estão ao redor, né, irmãos? Então, raiz de amargura é complicado, irmãos. Raiz de amargura é complicado. Quando vocês forem conversar com alguém que está com um problema, tomem cuidado com a raiz de amargura. Toma cuidado. Porque, irmãos, principalmente quando tem duas partes envolvidas, né, e você vai conversar com uma parte. E aí você conversa com uma parte, e essa uma parte ela vai contar a versão dela, irmãos. E na versão dela, se você não tomar cuidado, você se contamina junto com ela. Junto com ela. Então a gente tem que ter muito discernimento, irmãos. Muito discernimento. Né? Porque a raiz de amargura, ela perturba aquele que está com problema. E contamina os que estão ao redor. E aí diz aqui, ó. Versículo 16. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E aí eu pergunto para os irmãos, isso aqui ele usa como figura? Isso aconteceu realmente no Antigo Testamento, não é, irmãos? Esaú, ele veio da caça lá com fome e ele trocou o direito dele de primogenitura, irmãos, por um prato de comida ali. O que é a primogenitura para nós, irmãos? Usando isso aqui como figura, o que é para nós o direito de primogenitura? É a vida eterna, irmãos. É a vida eterna. Nós temos esse direito por Cristo. Vida eterna, nós temos isso em nossas mãos. Só que o diabo, ele vai oferecer pratos para nós, pratos. Durante toda a caminhada, ele vai oferecer pratos de acordo com a necessidade de cada um. De acordo com o momento ali de cada um. Então, Esaú ali, ele estava no momento de fome ali, irmãos. De grande fome. E foi apresentado para ele um prato de comida. E para nós? Na caminhada, o diabo, o maligno, ele vai oferecer pratos para nós também trocar o nosso direito. E muitas vezes, quando a palavra fala aqui, né, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Muitas vezes nós podemos desmerecer aquilo que Jesus nos deu. O direito que ele nos deu, irmãos, de vida eterna. A gente pode achar que é muito pouco. No momento, pode ser muito pouco. Na nossa necessidade ali, a necessidade da nossa carne, o nosso desejo carnal ali, ele pode ser tão grande que a salvação naquele momento é algo profano, é algo muito pouco, é algo pequeno, é algo insignificante naquele momento. Mas aquilo que o diabo está oferecendo é algo que enche os nossos olhos, assim como aquele prato ele recebeu. E aí a gente vai lá e troca. Da mesma forma que para ele não teve jeito, para nós também não vai termos. Então, lá na frente, ainda que com lágrimas, a gente pode não conseguir de novo isso daí. Esse direito. Pode ser que consiga? Sim, pode ser. Pode ser sim. A palavra, ela, enquanto há vida, irmãos, há esperança. Enquanto a pessoa está suspirando ali, ela pode encontrar o arrependimento ali, ela pode se arrepender, ela pode, né? Mas não tem como brincar com isso, irmãos. Não tem como. Então nós temos que valorizar demais aquilo que Jesus tem nos dado. Ah, me deu gratuitamente. Negativo, ele pagou um preço muito alto, irmãos, muito alto para aquilo que ele tem a nos oferecer. Então é algo muito caro, é algo que homem nenhum pode pagar, é algo que o mundo não pode pagar, ninguém podia nos oferecer, precisou Jesus nos dar. Então, ninguém seja, versículo 16, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Então, lá no Antigo Testamento, os homens passaram por isso, né, irmãos? Moisés passou por essa situação aqui, quando foi receber a lei lá, e foi algo terrível, irmãos. Nós não vamos passar por isso, nós não passamos por isso, nós não vamos passar por isso. Mas pelo que nós passamos? Aí sim, vem dizendo aqui, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. São os caídos, irmãos? Não, são os anjos do Pai. Olha que diferença, irmãos. Olha que diferença o que aconteceu lá no Antigo Testamento e o que acontece pelo Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas. Irmãos, o que Jesus tem com escuridão e com trevas? Nada. E a tempestade e ao sonido da trombeta. Imagine isso, irmãos. O sonido da trombeta, de surdecer qualquer um. E a voz das palavras, a qual os que ouviram pediam que se lhe não falasse mais. Olha que coisa, irmãos. Que palavra que era essa? Como que era essa voz aí? Como que era isso, irmãos? Porque não podiam suportar o que lhes falava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas para nós, olha o que Jesus reserva para nós. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos, aonde, irmãos? Nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Que aliança que é essa, irmãos? O Novo Testamento, o Evangelho. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala,
porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é da onde, irmãos? Então as pessoas rejeitaram aquilo que Moisés advertiu eles. E nós, irmãos, o nosso negócio é com quem? É com Jesus. O nosso negócio não é com Moisés. Então Moisés deu ordem para o povo lá, a mando dos anjos, e o povo rejeitou. O povo não seguiu. O povo, irmãos, deu de ombros, e o povo pagou o preço por aquilo. Então, o autor aqui está dizendo, e vocês? O negócio de vocês é com Jesus. O negócio de vocês não é com aquele que adverte na terra, é com aquele que é do céu. Né? Versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é da onde, irmãos? Dos céus. Então, o nosso negócio é com ele. Vamos finalizar lá em Coríntios, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 11, irmãos. Versículo 26, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, se os irmãos lerem os textos, os versículos anteriores aqui ele está falando da comunhão da igreja. Então, quando ele fala de indignidade aqui, ele está falando comer indignamente, é aquele que não discerne o corpo de Cristo. É aquele que não faz parte da comunhão, que não vê a comunhão como algo importante. É aquele que não entendeu ainda a necessidade da comunhão e participa. Porque esse povo aqui, eles se juntavam para pior, como diz a palavra a partir no versículo 17 aqui. Ó. É um povo que se juntava, aqueles que podiam mais, tinham mais posses. Eles chegavam antes lá, levavam as comidas, então se juntava com um grupinho lá, comia, bebia à vontade, e quando chegavam os mais pobres, não tinham o que comer, irmãos. Então eles faziam dissensão, discriminavam uns aos outros ali. Então isso era errado. E aí ele diz aqui, ó, versículo 28, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha só. Mas quando somos julgados, somos repreendidos. Por quê, irmãos? Pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então ele está dizendo, olha, se vocês, cada um de vocês, julgasse a si mesmo, vocês não iam errar. Mas se vocês errarem, vocês têm que ser repreendidos pelo Senhor e aceitar isso com alegria. Por que que o Senhor, ele corrige vocês? Para vocês não serem condenados com o mundo. Então, irmãos, e aí diz aqui, ó, versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então ele está pegando firme nesse ponto aí, irmãos, da comunhão. Então eles participavam de forma errada ali. Não é o que ele tinha ensinado. E conosco, irmãos, não é isso que acontece. Então essa parte aí a gente não tem discriminação, a gente não tem isso aí não. Né? Mas cabe a cada um de nós, irmãos, analisar nossas vidas. Para quê? Se tiver algum erro, temos que nos acertar. Se nós não nos acertarmos, o Senhor vai corrigir, irmãos. Através do irmão, através da palavra, e a gente vai ter que receber essa exortação, vai ter que receber essa orientação, vai ter que receber o conselho com alegria, sabendo que é para quê? É para que a gente não seja condenado com o mundo, irmãos. Porque o mundo está perdido. Amém, irmãos?